Meu nome é Keila, o título da dissertação em andamento é Ensaios ultrassônicos aplicados ao estudo da rigidez de misturas asfálticas densas. Meu orientador, professor Jorge, e meu orientador, professor Lucas Babadopoulos, que ele é do DSC. Então, a caracterização de rigidez de misturas asfálticas, atualmente, ela está baseada em dois parâmetros, né, na maioria dos países, o modo de resiliência e o módulo dinâmico. Mas o modo de resiliência, ele já está bem estudado, que ele não é bem uma propriedade do material, ele é uma condição de ensaio, porque ele dá o comportamento do material apenas um ponto, né, em uma frequência e uma temperatura. E a mistura asfáltica, ela apresenta o comportamento viscoelástico, que é altamente dependente da frequência e da temperatura. Então, não é um parâmetro completo, ele não dá um comportamento completo da mistura. Então, assim, a alternativa foi, desde os anos 60, já vem sendo estudado outro parâmetro, que é o módulo dinâmico. O módulo dinâmico, ele é obtido através de um ensaio axial, né, e ele é realizado em várias frequências e temperaturas diferentes. Ele fornece uma curva de comportamento da mistura. Só que esse ensaio ele é um pouco complicado e demorado. Então, outra alternativa para obter o módulo dinâmico, também paralelo a isso, em algumas décadas atrás, vários pesquisadores desenvolveram inúmeros tipos de equações, cada país tem a sua, para prever o módulo dinâmico. Essas equações, elas incorporam parâmetros volumétricos da mistura e também parâmetros reológicos ligante asfáltico, granulometria, algumas propriedades diferentes, vai variando de país para país. Em paralelo, também, esses estudos já vêm de algumas décadas atrás, vários pesquisadores estudaram implantar ensaios não destrutivos também para a obtenção do módulo dinâmico, que são ensaios de ultrassom, ensaios de ressonância por impacto. Esse ensaio aqui, não sei se vocês estão vendo a bolinha do meu mouse, deixa eu botar aqui, pronto, ensaios de ressonância por impacto. Esse ensaio também é de ressonância por impacto, mas ele já é uma evolução desse, porque ele utiliza funções de transferência e modelagem tridimensional, e também utiliza ensaios de... A outra evolução desse ensaio foi o ensaio de vibroscopia. Não é bem uma evolução, é uma outra alternativa, que é um ensaio sem contato, vai só contando as vibrações aqui e relaciona com o módulo dinâmico. Então, esses ensaios, eles são chamados ensaios dinâmicos, mas não tem relação nenhuma com o nome módulo dinâmico, e sim porque eles consideram efeitos de inércia nos resultados, ou seja, força, aceleração, esse tipo de coisa. Então, assim, o ultrassom, ele já é uma técnica bem consagrada na construção civil, né? Ele é utilizado para determinar o modo de elasticidade no concreto de cimento Portland, já é bem consagrada essa técnica, e também ele é bastante utilizado na área de patologia das construções, na ocorrência de falhas, fissuras, trincas, corrosão de armaduras e etc. Então, já é uma técnica consagrada. Na adaptação de misturas asfálticas, alguns pontos devem ser destacados, devo chamar a atenção para alguns pontos, né? As frequências do teste. As frequências ultrassônicas, elas, geralmente nesse transdutor, geralmente 54 kHz, e o ensaio convencional de módulo complexo, ele fica em torno dessas frequências aqui, de 0,1 Hz a 25 Hz. Mas, assim, isso não é um problema, porque o material com comportamento viscoelástico, o aumento de frequência, ele pode ser ele é equivalente à redução de temperatura. Então, estudando direitinho esse ponto, dá certo. Outro ponto a ser considerado é o domínio das pequenas deformações, ou seja, as perturbações causadas pelo ensaio ultrassônico, ele é tão pequeno que permite que o material, a mistura, seja caracterizada no domínio viscoelástico linear, ou seja, não tem dano. E outros fatores a serem considerados, a temperatura do material, porque a mistura ela é muito sensível à temperatura, então pode haver um enfraquecimento da onda, e também
tem que se apoiar em hipóteses de que a mistura é um material homogêneo e isotrópico. E também tem a questão da equação de comportamento da onda, mas eu vou falar mais lá na frente. Então, diante disso, a pesquisa ela foi motivada pela importância do parâmetro de rigidez módulo dinâmico, certo? Então, esse parâmetro, atualmente, ele não está sendo utilizado aqui no Brasil no método oficial, e nem para controle tecnológico, enquanto em outros países já vem sendo utilizado há algumas décadas atrás. Mas, assim, é devido à dificuldade de obtenção do parâmetro, porque o ensaio, ele dura em torno de 20 horas, já com a mão de obra bem especializada, né? Porque tem toda a necessidade de estabilização de temperatura para cada frequência de teste. Então, esse estudo do ultrassom, ele se justifica por isso, porque é um ensaio não destrutivo, que pode ser feito várias vezes na mesma amostra, não vai causar dano. O equipamento ultrassom, ele possui um baixo custo se comparado ao UTM, que é do ensaio clássico. A duração do ensaio é quase instantânea, você faz na hora, mas se você precisar estabilizar a temperatura, vai demorar um pouco mais, mas é um ensaio simples de executar. Então, tem alguns cuidados, mas é um ensaio mais simples que o ensaio clássico. Então, diante disso, o objetivo geral da pesquisa é estudar a aplicação de ensaios ultrassônicos para controle de qualidade de misturas em laboratório, e os objetivos específicos são caracterizar o módulo dinâmico por meio desse teste, realizar análise de sensibilidade dos parâmetros reológicos, analisar os parâmetros volumétricos da mistura por meio desse teste e aí relacionar com o módulo dinâmico, e também investigar se existe alguma correlação da velocidade de propagação com o teor de ligante, volume de vazios e o módulo dinâmico para fins de controle tecnológico, que atualmente se baseia só no grau de compactação, que tem relação com o volume de vazios. Então, assim, para a gente estudar propagação de ondas, a gente tem que entender que a onda é uma pequena perturbação que vai acontecer no material e que ela vai causar uma pequena deformação que não vai ser vista, não vai ter dano. E em sólidos, tem dois tipos de onda. Tem as ondas de superfície, que não vão ser explicadas, não são tratadas aqui nesse trabalho, e as ondas de corpo. As ondas de corpo, elas podem ser ondas P, podem ser denominadas como ondas P e ondas S. As ondas P, elas são ondas que o sentido de propagação dela, elas propagam longitudinalmente aqui. Elas vão comprimindo a amostra. Ela é uma onda que chega mais rapidamente, ela se propaga mais rapidamente. Enquanto a onda S, ela é chamada de onda de cisalhamento, que ela vai torcendo o material em movimentos cisalhantes. A onda P, que é a onda de compressão, ela se relaciona diretamente com o módulo dinâmico, a velocidade dessa onda. E a velocidade da onda S se relaciona com o coeficiente de Poisson. Então, a gente vai tratar só do módulo dinâmico, né? Então, vamos aqui para essa equação. A velocidade de propagação da onda P, ela requer 4 variáveis, que aqui a gente tem o coeficiente de Poisson, o módulo dinâmico e o ângulo de fase e a massa específica. Dessas 4, 3 eu não consigo obter ao mesmo tempo. A massa específica, a gente utiliza a GMB, né, para esse cálculo, mas essas 3 variáveis aqui, elas são admitidas por hipótese. Então, eu consegui o módulo dinâmico, eu tenho que admitir uma hipótese para obter o ângulo de fase e o coeficiente de Poisson. Essa tabela aqui embaixo, foram listados alguns valores de coeficiente de Poisson para ensaios ultrassônicos, aqui já variando as temperaturas, que seria o correto, porque o coeficiente de Poisson também é uma propriedade viscoelástica que é dependente da frequência e da temperatura. Então, assim, aqui são listadas algumas limitações do uso do ultrassom para a caracterização viscoelástica linear. Para a construção da curva mestra, é possível obter alguns pontos da curva mestra
mas apenas no ramo das frequências altas, ou seja, no ramo das frequências altas, porque a frequência do teste já é alta, né? Então, mas ainda assim, um ponto positivo é que é possível utilizar o princípio da superposição tempo-temperatura, que é a utilização dos fatores de ajuste, para converter a frequência do sinal em frequências reduzidas para a montagem da curva mestra. Uma limitação do estudo é que o resultado de módulo dinâmico ele é fornecido em uma única frequência, que é a frequência do transdutor, que eu vou explicar mais na frente. No entanto, um ponto positivo é que se for utilizando a variação de temperatura nas amostras, a gente pode obter mais pontos na curva. Então, esse aqui é um ponto positivo. E os fatores de translação, eles têm que ser obtidos através de ensaios experimentais, né? O ensaio clássico, como também pode vir do ligante asfáltico, que tem os fatores de translação característicos, como também pode vir de modelos reológicos, já calibrados com ensaios experimentais. Aqui embaixo foram listados alguns outros estudos realizados com tração em misturas asfálticas. Foi estudado dano por umidade, variando tipos de agregado, né, questão de absorção e outras características. Já foi estudado as camadas do pavimento, definição de espessuras, etc., mas aqui vale ressaltar que são ondas de superfície. Outro estudo foi o controle de qualidade pelas características do sinal emitido, que é bem complexo, e também estudo de anisotropia. O plano experimental dessa pesquisa está dividido em duas etapas. A primeira etapa visa a construção da curva mestra com modelo reológico, né, medindo o tempo de voo, vou já explicar mais ou menos como é o ensaio, rapidamente, por causa do tempo. E a etapa 2 visa estudar os parâmetros volumétricos para fins de controle tecnológico. Vou explicar aqui rapidamente como é feito o ensaio. Aqui é o equipamento de ultrassom, que tem um osciloscópio dentro. Esse equipamento vai gerar uma energia elétrica que vai chegar nesse transdutor, são dois transdutores. Aqui dentro desse transdutor tem um cristal piezoelétrico que vai converter essa energia elétrica em energia mecânica. Essa energia mecânica vai atravessar a amostra, vai chegar no outro transdutor, no outro cristal, e vai ser convertida em energia elétrica novamente, e vai ser gerado um sinal aqui, certo? Então, o ensaio basicamente é esse. E esse tempo de propagação aqui do sinal, ele possibilita o cálculo da velocidade da onda, porque essa dimensão aqui da amostra, ela é conhecida. Então, partindo dessa velocidade, é possível estudar os outros parâmetros. Eu vou aqui mostrar alguns resultados obtidos. A primeira etapa foi trabalhada com 3 temperaturas. Aqui é possível observar que em temperaturas mais baixas, a velocidade da onda ela é maior, ou seja, ela se propagou mais rapidamente, ou seja, teve menos perda porque o material estava rígido. E aqui, na temperatura de 28 graus, né, uma temperatura mais quente, o material estava mais viscoso, a onda se propagou mais lentamente, ou seja, houve alguma perda aqui por causa da temperatura. Posteriormente, foi analisado o sinal no domínio da frequência, né? No ensaio, eu só tenho o tempo de propagação e as amplitudes. O equipamento, ele divide os intervalos e vai gerando uma amplitudezinha. Vamos gerar aqui a figurinha. Esse sinal, ele foi convertido para uma frequência característica utilizando a transformada de Fourier. Então, essa frequência aqui é a frequência característica em que o sinal está se propagando dentro da amostra. Depois dessa frequência característica e dos fatores de ajuste, que são os shift factors, é possível calcular as frequências reduzidas que vão ser utilizadas na curva mestra. Aqui, vou ter 3 pontos para montar a curva, para compor a curva mestra. Com essas frequências elas foram utilizadas como input no modelo reológico e obtido o valor de ângulo de fase e módulo dinâmico real, né? E, a partir disso, esses valores foram
colocados nessa equação e foi obtido o coeficiente de Poisson, que seria o correto, certo? Então, tendo mais ou menos uma ideia do valor do coeficiente de Poisson para os resultados reais experimentais, foi definido um intervalo para realizar a análise de sensibilidade. Né? Aqui, que cada valor é diferente, mas aqui foi definido um intervalo de 0,25 a 0,4 e foi jogado os valores naquela equação novamente para obter novos valores de módulo dinâmico e, assim, os erros resultantes. No Brasil, o coeficiente de Poisson, faltam 5 minutos aqui, né? O coeficiente de Poisson é mais utilizado, até no livro amarelo tem falando, é o valor de 0,3, que tem até na norma do módulo de resiliência. Então, se eu adotar esse valor constante de 0,3 no ensaio ultrassônico, vai implicar em erros aproximadamente de 28% para altas temperaturas e 15% aqui para baixas temperaturas, né? Então, são erros, não são erros pequenos, mas que comparados entre si é um erro bem importante, assim, para a gente ter uma aproximação, uma primeira aproximação. Então, partindo aqui dos valores do coeficiente Poisson, foi adotado aqui um valor médio. Foi escolhido esse valor médio aqui, esse valor intermediário, para fazer uma segunda análise de sensibilidade. As referências que foram utilizadas nas pesquisas, né, os erros que foram analisados nos outros trabalhos, relatam que o ângulo de fase, ele produz erros de aproximadamente 1%, então é um erro muito, muito pequeno. Então, para essa análise de sensibilidade, o ângulo de fase, ele foi considerado logo como nulo, ou seja, como se não houvesse um atraso no comportamento viscoelástico, certo? Então, assim, nessa consideração do coeficiente de Poisson de 0,349 e o ângulo de fase igual a zero, né, que o cosseno de zero é 1, então, o erro produzido para altas temperaturas deu aproximadamente 9% e para baixas temperaturas 4%. E se comparado aqui à literatura e também aos valores produzidos na análise de sensibilidade anterior, são valores pequenos, né, que já permite uma primeira aproximação para o controle de qualidade em campo. Aqui é uma curva mestra que foi gerada com os 4 primeiros valores da análise de sensibilidade, né, que foi definido o intervalo de 0,25 a 0,40. A gente vê aqui que os pontos estão bem aqui em cima dessa curva, que é aquele valor que está produzindo o erro zero, mas aqui a gente vê que a dispersão é pequena porque os valores são muito grandes, né? Então, já é uma aproximação. E essa segunda figura aqui já são os 3 pontos, com a segunda análise de sensibilidade, considerando a simplificação do coeficiente de Poisson constante e o ângulo de fase nulo. Então, isso já simplificou aquela equação onde eu precisava de uma hipótese para 2 variáveis para obter uma terceira. Então, essa simplificação do ângulo de fase já facilitou bastante aqui a alocação dos pontos na curva. Então, assim, até essa técnica da medição do tempo de voo, ela permite uma caracterização pontual, né, se tiver uma variação de temperatura, aqui no ramo das altas frequências, né, se a gente olhar aqui, está no ramo das altas frequências. Os valores de ângulo de fase e coeficiente de Poisson, eles não podem ser obtidos ao mesmo tempo, como eu já falei, esses valores são adotados por hipótese, então isso é uma limitação, mas pode ser simplificado, porque deram erros aproximados, né? Erros pequenos, na verdade. A análise de sensibilidade para altas temperaturas, considerando o coeficiente de Poisson constante, o ângulo de fase nulo deu 9% para altas temperaturas e 4% para baixas temperaturas. E salienta-se ainda que para a construção da curva mestra, aqueles fatores de ajuste ainda precisam ser provenientes de dados experimentais. Isso também é uma outra limitação, mas pode ser resolvido com os fatores de ajuste do ligante asfáltico. A etapa 2 não tem resultados, mas espera-se estabelecer uma correlação, né, como já foi falado, entre a velocidade de propagação, entre o volume de vazios
e o teor de ligante com módulo dinâmico. Aqui é o cronograma. Já foi submetido um artigo para a ANPET, a qualificação está prevista para outubro, novembro, a etapa 2 vai começar em novembro, vou ter que montar um plano experimental por causa do que o ensaio demora. A defesa está pensada aqui para março ou abril, mas é isso. Obrigada, Keila. Fez bem exatamente no tempo. Foi. Chega a tua apresentação, foi bem distribuída, né, nesses 20 minutos. Eu tenho algumas curiosidades, algumas coisas que eu queria colocar e te ouvir, mas eu vou deixar os alunos pronunciarem. Não sei, ninguém colocou nada no chat ainda. Eu não sei se tem alguém que está conectado, que queria perguntar alguma coisa a Keila. Eu vi que o Luquinha está aqui conectado, né? Que é o orientador da Keila também. Então, alguém quer perguntar alguma coisa para a Keila, para o Lucas? Matar alguma curiosidade? Estão tímidos? Vamos escutar a Verônica. Bom dia, pessoal. Escutar Bom dia, vocês combinaram de não perguntar a Keila? É assim vocês seguem, é? Ninguém pergunta a Keila, a Keila não pergunta a ninguém, é assim? Essa é a hora, gente. A melhor hora de perguntar é essa. A gente precisa se preparar para o momento onde as perguntas serão inevitáveis, né? E a hora de aprender também. Keila, vou colocar algumas coisas aqui, de repente isso faz com que eles falem, né? Pode falar. Quer falar? Nossa, vai falando que eu vou anotando. Não, eu queria aproveitar, né, o momento para a gente falar um pouco de metodologia científica, já que a turma da Infra não conversou ainda sobre isso. Eu adorei a forma como você separou a sua apresentação. Eu acho que você fez uma introdução muito boa, justificou bem o porquê você está gastando o seu tempo de vida, né, com esse estudo. Acho que é muito bom a gente estar bem convencido de que vale a pena. E isso faz com que a gente passe a gostar mais do tema. E quando a gente gosta do tema, é menos complicado a gente passar por esses picos de motivação e desmotivação senoidais, tão típicos da pós-graduação, né? Eu também gostei do fato de você já ter resultados parciais. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Não seria necessário, não seria nem esperado que você tivesse resultados numa altura dessa. Mas é muito bom, porque eu acho que esses resultados, eles vão te apoiando na escolha da tua metodologia, eles vão te norteando, eles vão te dando uma familiaridade também com o tema, te deixando mais confortável. Inclusive, a nível de qualificação, às vezes, existem alunos que qualificam sem resultados ainda. Mas eu não acho que seja uma situação legal, não. Eu acho que é muito bom que você tenha alguns resultados, até para você conseguir conversar um pouco melhor, tendo feito algumas experimentações, né? Eu fiquei, assim, uma última coisa do ponto de vista mais metodológico, o teu cronograma, talvez, eu ia dizer uma coisa, mas não faz sentido, eu estava pensando no doutorado. Eu achei que tu botou a submissão do segundo artigo muito perto da defesa. Mas, a nível de mestrado, o artigo só precisa estar submetido, né? Ainda não aceito. O que vai ser ok para o teu tempo. Porque, se você tivesse que ter o aceite, ficaria muito apertadinho. Mas já foi submetido, desculpa, mas já foi submetido um agora. Esse aí seria o segundo. Mas o que você submeteu foi para congresso, né? Não, Pet. No teu regulamento, no PETRAN, a gente já exige carioca.
mas só submissão, porque é um desafio muito grande a nível de mestrado, né? Você ter um artigo em revista no tempo do mestrado, porque, na verdade, você vai ter o seu trabalho maduro a ponto de poder submeter, provavelmente, depois da defesa, né? Mas a gente quer sempre ficar combatendo aquela coisa do aluno terminar e essa publicação não sair, porque, na verdade, o que conta mesmo para todos nós é a gente conseguir validar esse estudo para além dos muros do nosso programa, né? Aí, Keila, assim, eu fiquei só... Na verdade, eu fiquei com duas curiosidades, uma mais teórica e uma mais prática. A prática, eu não sei se você disse, eu perdi. Esses resultados parciais que você tem, eles são frutos de análises de quantas amostras por observação? Assim, quando você diz, encontrei um erro de tanto, você ensaiou quantas amostras ou quantas vezes na mesma amostra? Pronto. Eu utilizei a mesma amostra de misturas, certo? Não sei, só uma, tinha um asfalto modificado por polímero, se eu não me engano. Eu utilizei, porque eu tinha um tempo limitado para ficar com o equipamento, eu só tinha um dia, então eu tive que estabilizar as temperaturas só em um dia para usar o ultrassom, então eu utilizei uma amostra para cada temperatura. Mas eu refiz os ensaios agora, mês passado, inclusive regularizando as temperaturas na UTM, né, e eu pretendo conferir, né, os resultados, mas eu verifiquei esses erros e eles estão bem coerentes com a temperatura, com a literatura, com os artigos que eu estou tomando como base. Então, os erros estão os valores parecidos. Eu ensaiei, eu fiz um ensaio, eu tirei a média da velocidade 5 vezes, né? Mas eu sempre fui verificando a acoplagem do transdutor, as coisas, então eu fui vendo a questão do ensaio mesmo, não fiz só uma vez, eu fiz várias vezes durante o dia. E fui sempre conferindo a temperatura com aquela câmera assim, termográfica, porque perde temperatura muito rápido. Entendi. Mas eu imagino também que você vai ter mais tempo, né, para fazer outras coisas. Agora sim, talvez o meu comentário mais importante seja algo que eu observei quando você estava descrevendo a tua revisão bibliográfica. Você passou um certo tempo falando sobre conceitos, né? Sobre como a gente extrai essa propriedade a partir da metodologia que você está usando, né? Quais são as teorias e tal. Você passou muito rápido, botou uma lista lá, eu acho, de uns 5 trabalhos de outras pessoas que tinham utilizado e declarou que é um ensaio muito mais comum na construção civil do que na infraestrutura de transporte e tal. E aí, assim, eu já te conheço, né? A gente já teve chance de se encontrar em sala de aula. Eu conheço a tua capacidade. Eu fico pensando duas coisas, Keila. Primeiro, qual é a lacuna que você quer preencher? Ou seja, o que as outras pessoas não fizeram e você acredita que você pode colaborar? A gente está falando de mestrado, né? Tudo bem, mas ainda assim eu acho que essa lacuna, ela pode ser pequena, mas ela é necessária. Então, o que as pessoas fizeram? Te deram dicas de que valeria um investimento para além de simplesmente estabelecer o ensaio. Porque eu queria te tirar desse lugar. Eu queria te tirar dessa resposta de dizer assim, Verônica, eu acho que como a gente não obtém essa propriedade usando o ultrassom, a minha contribuição é essa. Eu acho que essa é uma contribuição mais técnica do que científica. E uma coisa que me chamou também a atenção foi que a tua referência mais antiga, nessa lista de 5, ela é de 2011. Eu fiquei pensando o que fez com que as pessoas deixassem de investigar isso, porque eu não conheço, né? Eu não estou lendo sobre isso. Você é uma pessoa que está lendo sobre isso, na hora que você diz que a última referência que você julga importante
ela é de 2011, você está me dizendo que a gente está há quase 10 anos sem que as pessoas invistam na obtenção da propriedade com ultrassom. Eu fiquei curiosa, não sei se você consegue dizer por que você acha que a literatura científica deixou de investir nisso. Assim, não é que eles deixaram de investir, eu tenho até artigo aqui de 2018, só que ele usou uma metodologia um pouco diferente, achei que ia tomar um tempo explicar, certo? Mas tem um artigo aqui de 2018, que é lá dos Estados Unidos. Mas, assim, o fato dessa metodologia, das minhas referências serem um pouco mais antigas, é que eles evoluíram para aqueles outros métodos que eu mostrei no começo da apresentação, que são métodos mais completos, porque eles estão sempre visando obter a curva mestra. Eu já estou querendo ir para outro caminho, eu quero ir para controle tecnológico. Essa minha primeira etapa foi para montar a curva mestra, mas foi só mesmo para validar para o material que eu tinha e ver se os erros estavam coerentes com a literatura. Mas a minha segunda etapa, coisa que eles não fizeram, foi tentar relacionar com características de parâmetros utilizados no controle de qualidade, que é o volume de vazios, que eu tenho um artigo só de 2011, que ele, para controle tecnológico em campo, ele utilizou só o módulo dinâmico, ele relacionou o módulo dinâmico com o número de giros. E ele fez todo um estudo só do sinal, ele não relacionou com características do ligante, não relacionou com o volume de vazios. Então, aquelas referências que eu listei lá, eles foram para o caminho da caracterização viscoelástica linear. Eu estou indo para o caminho do controle tecnológico, coisa que eles não fizeram. Isso é uma coisa que você pode pensar depois, mas eu acho muito estranho. Eu acho estranho que na área de misturas bálticas, qualquer estudo não tenha levado em consideração variáveis de mistura, que são tão relevantes, né? Não, eles levaram em consideração, mas o objetivo deles não era esse de relacionar parâmetros volumétricos, e sim de montar a curva mestra. O objetivo deles não era controle tecnológico. Mas aí, Keila, então eu te sugiro entrar nesses trabalhos e tentar fazer uma revisão crítica, tentando indiretamente ver o que você está tentando ver. Tipo, o cara foi lá e obteve a curva mestra. Aí você vê, para essa curva mestra aqui, qual era o CAP, qual era o volume de vazio, o que ele inferiu. Para outra, qual era o CAP, qual era o volume de vazio, o que ele inferiu. Porque é impossível você mostrar uma curva e você não dizer quais são as propriedades daquele material. Ele poderia até não estar variando o CAP, variando o volume de vazio, mas indiretamente ele teve que considerar isso, né? Mas beleza, isso são coisas assim que passaram pela minha cabeça para você talvez pensar um pouco melhor depois com os seus orientadores. Gente, alguém queria perguntar mais alguma coisa para a Keila? A ideia é que vocês falem, que vocês conversem. Estou aqui conversando com a Keila para ver se vocês tomam coragem, se animam, perguntam alguma coisa, alguma curiosidade. Vamos lá? Vou reforçar o pedido da Verônica, é sempre muito importante ouvir esses feedbacks, né? Eu já adorei os comentários da Verônica, já até mandei aqui comentários para Keila em função deles, muito pertinentes. Vamos lá, turma aí que trabalha com caracterização de materiais, que pretende trabalhar, a Alda, começar a chamar os meus, né? Para ver se funciona. Bruno, vamos lá, Casinha. Tem que dar nomes, né? Vocês precisam ser camaradas com a colega de vocês. Amanhã quero dizer, ano que vem serão vocês. Nada, nenhuma pergunta? Fabiana, me salva aí. Cadê a Fabiana? Oi, bom dia, gente. Não, assim, é porque o trabalho da Keila, a gente conversa muito, né? E eu sempre, assim, quando ela
precisa, assim, a gente já conversa. Aí é difícil eu fazer uma pergunta, porque eu já fiz, eu acho que já tinha feito antes, entendeu? Mas eu vou aproveitar, então, que está até o Luquinhas aqui também, professor Lucas, sobre a quantidade de leituras, né? Que tu até falou, Keila, que tu fez 5 leituras, né, da última vez. Uhum. Eu fico pensando sobre, porque sempre eu levo para o lado da estatística, né? Se não seria melhor, não sei, fazer uma quantidade maior para ser mais estatisticamente representativo, entendeu? Porque como você vai fazer correlação, é importante ter essa representatividade, entendeu? Só, assim, eu fiquei pensando agora nisso. Uhum. Pode dizer o valor? Estou vendo aqui no chat. Professor, falar o preço do ultrassom. Claro, pode. É da universidade, né? Do LMCC, esse ultrassom que a gente usa. Custa 60 mil, né? Um ultrassom novo. É 10 vezes mais barato do que a prensa mais barata. Mas tem outras limitações, né? Aproveitando aí para responder as duas perguntas, o comentário da Verônica e essa da Fabiana. A ideia do trabalho não é propriamente de contribuir no estado da arte. Isso seria o caso se a gente tivesse ido para aqueles métodos vibracionais mais do lado direito do slide que ela mostrou, né? Os métodos foram evoluindo, faz uns 10 anos que esse ultrassom foi considerado resolvido, e eles foram passando para métodos mais evoluídos, e são evoluídos no seguinte sentido: enquanto o ultrassom dá um valor de módulo para uma frequência, os métodos vibracionais dão mesmo uma curva mestra. Substitui, né, esse método aí com aquele vibroscópio, e aí custa mais caro do que uma prensa, ele dá uma curva mestra inteira, a partir de método vibracional, e ele é tão bom quanto uma prensa, praticamente. É só 1 milhão de reais. E é mais rápido, né? Mas nesse caso do trabalho da Keila, né, primeiro que precisa passar por essas etapas do desenvolvimento dentro de um laboratório para adquirir a competência para fazer os outros métodos, antes mesmo de buscar os últimos mais recentes, esse com o vibroscópio. Mas mesmo para os outros que usam acelerômetros, sistemas robotizados, miniaturizados, que são razoavelmente simples, precisa passar pela etapa de fazer os métodos mais simples, esse que a Keila está. E aí a ideia de fazer um checkmark, né, um checkpoint da evolução do trabalho dela, era talhar uma ferramenta de controle tecnológico, que realmente não tem. E aí, aproveitando para fazer o gancho com o comentário da Fabiana, não tem um controle tecnológico, na maioria dos lugares, continua sendo de volume de vazios, tempo de ligante, granulometria, e não atacando diretamente o que é o principal parâmetro de projeto em qualquer método mecanístico, que é módulo de resistência à fadiga, ou o que quer que seja. E a ideia era ter uma ferramenta que é relativamente barata, para uma obra é muito barata, né? Principalmente se você não ficar comprando um ultrassom para cada obra, mas uma ferramenta muito barata de controle do parâmetro que interessa, que é o módulo. Então, a ideia era talhar essa ferramenta com o trabalho da Keila. Isso aí, para a temperatura, por exemplo, e na questão da Fabiana, se você está com uma temperatura bem controlada, é determinístico, certo? Para uma dada amostra, você vai fazer 5 golpes, ele vai dar uma variação ali na terceira casa decimal da velocidade. O problema é controlar bem essa temperatura, claro. E aí precisa ter uma câmara térmica específica, coisa que a gente não tem ainda, né? Isso teria que ser pensado especificamente para uma ferramenta de controle tecnológico final, né? Um protótipo já maduro, né? Então, não é propriamente na quantidade de repetições de ensaio em uma amostra que você vai produzir essas informações para estatística, especificamente. Você teria que investir em testar muitas amostras. Então, para tentar fazer o apanhado geral, eu diria que, a lacuna, na verdade, é de inovação, né? O trabalho da Keila é de talhar uma ferramenta para controle tecnológico focado no parâmetro que interessa o mecanismo. E 2, o tratamento estatístico que precisa é em grandes quantidades de amostras e não em repetições no mesmo corpo de prova, porque esse ensaio, ele para uma temperatura fixa num dado material, ele vai dar sempre a mesma coisa. A frequência é muito bem controlada no transdutor. É um sistema eletrônico.
Não sei se isso respondeu aí os comentários. A Keila, é importante a Keila comentar aí também, né? Não, já disse tudo. Se tiver mais algum comentário. Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa para a Keila? Vocês podem falar, sentir então a vontade para falar sobre a pesquisa, para falar sobre a Keila, como é que foi a apresentação dela hoje, como é que ela se expressou, se vocês sentiram falta de alguma informação do texto dela, né? Os slides. De repente, nos slides, se ficou claro, se a sequência fez sentido. Professora, eu gostei da apresentação, achei que ela foi bem direta e ela soube se expressar muito bem, o slide estava muito bom. Não tenho mais nada para falar, não. Obrigada. Só parabenizar, né, mesmo? Obrigada. Parabéns para a Keila. Eu gostei muito da apresentação dela, o raciocínio que ela fez, a sequência lógica dos slides dela fez sentido para mim. É um tema de pesquisa muito diferente do que eu faço, né? Mas pelo fato de ela também estar utilizando o ultrassom para descobrir certas variáveis que eu também estou utilizando para minha pesquisa sobre blocos de concreto, eu acho que é uma pesquisa bastante interessante. Então, parabéns por aquilo. Só isso. Obrigada. Mais nenhum comentário? Então, tá bom. Keila, o que você apresentou de resultados é o que você tem hoje? Você está tranquila com esse cronograma? Acha que ele é execuível? Eu tenho outros resultados das medições que eu fiz, eu vou fazer mais para conferir, mas eu já vou para a etapa 2. Né? Eu acho que é mais importante eu partir para a etapa 2 para calibrar essa ferramenta para o controle tecnológico, que seria a lacuna, né? Mas o cronograma eu fiz essa semana já pensando nos atrasos, né, que tiveram. Eu queria defender em fevereiro, já atrasei 2 meses, mas eu acho que vai dar certo. Eu espero. Eu também acho que vai. Acho que você fez uma apresentação boa hoje, estava com a voz um pouquinho embargada. Uhum. Você tem a capacidade de apresentação muito boa, sabe o que está fazendo, é claro, é perceptível que você sabe o que você está fazendo. Então, acho que você pode trabalhar para ficar mais à vontade, para passar essa segurança naturalmente, viu? Te desejo sorte no trabalho, sucesso. Obrigada. Se eu puder fazer só um último comentário, de novo, agradeço aí os comentários de todos, é sempre muito bom, especialmente os seus, de crítica, muito importante. Mas eu acho que é um comentário, inclusive para os outros alunos, é útil ouvir. Né? O plano original da Keila, o projeto original, era atuar nesses métodos vibracionais mais avançados. A gente aprovou um projeto em dezembro do ano passado, juntos, para comprar todos os equipamentos e montar o nosso ensaio de análise modal, de análise espectral. Fazia parte do trabalho dela, do plano, né? Passar por esse checkpoint do modo dinâmico, mas isso aí foi feito numa disciplina, né? Na disciplina de geologia, lá no PEC, comigo. E a ideia era passar rapidamente por isso e já tocar para a próxima etapa. E essa etapa não seria a de controle tecnológico, a ideia era ir mesmo para as referências mais recentes de caracterização, tanto que a gente batalhou pelo projeto e conseguiu, né, o recurso. Só que aí, isso aí foi em dezembro e em março os recursos foram todos congelados, né, inclusive na FUNCAP. Então, existe essa poluição aí dos trabalhos de pós-graduação pelos recursos de projeto, né? A gente acreditou que ia conseguir fazer o que a gente estava sonhando fazer, que era ir longe na atualidade do método de caracterização, né? A gente achou que ia 2020, né? A gente achou que ia se alinhar com outros centros que já estão trabalhando com métodos vibracionais, né? E aí, no fim das contas, a gente acabou tendo que contar com a falta de recurso, que ainda não é certeza não ter, mas certamente não vai ser esse ano, né?
E aí acabou adaptando para talhar essa ferramenta de controle tecnológico, né? Uma contribuição mais de inovação do que de ciência propriamente. É só um comentário, acho que é importante para vocês saberem que existe essa interferência de recursos. É triste, mas faz parte do jogo. Mas a Keila está de parabéns. Só respondendo à pergunta aqui do Bruno, ele perguntou qual foi a dificuldade, né? A maior dificuldade para mim foi no começo, porque entender todo esse conceito de onda, esse conceito de física da onda, foi um pouco desafiador, porque eu tive que olhar tantos livros de física, eu não pude pegar um artigo de misturas asfálticas e ler, porque eu não entendia nada. Aí eu tive que pegar livro de física, ver tipos de onda, ver como eles se propagavam, ver os tipos, tentar ver exemplos do dia a dia, porque estava um pouco difícil de entender no começo. Mas depois que eu peguei esses conceitos e peguei até artigos e teses que explicam melhor do que um artigo, né? Aí eu fui vendo direitinho, aí começou a andar melhor. Mas claro que não está tão claro, porque eu não sou especialista na área, né? E ele falou da desenvoltura, eu escolhi falar com a câmera ligada porque, sei lá, eu queria que vocês vissem eu mexendo nas mãos, que eu acho que ia entender melhor. Enfim, é isso. Acho que é um bom exercício, Keila, porque, na verdade, assim, eu não sei como é que vocês se sentem, mas eu acho que usar esse modo que a gente está trabalhando e vivendo agora, ele tem outras complexidades, é fato, mas ele inibe menos do que a apresentação presencial. Pelo menos essa é a sensação que eu, Verônica, tenho. Então, se você nem abre a câmera, se você não coloca o seu rosto, né, eu acho que você perde muito essa capacidade de interagir e de verificar como é que você está. Né? Eu acho que a expressão facial é muito importante. Acho que tem todo o aspecto do nervosismo. É normal, né? A gente sabe que vai ser avaliado, qualquer processo de avaliação tem muita exposição envolvido, então é natural. É natural e até acho que é bom que você esteja se sentindo, de certa forma, nervosa aqui, porque isso vai naturalizando com as várias apresentações que você vai fazendo, até que no dia da defesa, talvez, você vai estar um pouco mais ambientada, né? Apesar de ser um momento especial, um momento importante, e qualquer um vai ficar nervoso sempre, mas é um exercício. Quanto mais você se expuser, mais tranquilidade você vai ganhando, né? Sim. Então, é isso. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer a turma, agradecer a Lucas. A apresentação da Keila ficou gravada, tá? Então, para que ela verifique também como é que ela falou depois, como é que foi. E os outros alunos também que não tiveram chance de participar possam acessar, certo? Então, semana que vem a gente se encontra. Obrigada pela presença de todos. Bom final de semana, com muita saúde para vocês. Final de semana a todos. Até mais. Obrigada. Bom final de semana a todos, pessoal. Obrigado aí pela participação. Tchau, Vê. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau.